Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Os elementos químicos cálcio, potássio e argônio focalizados abaixo são isótopos, são isótonos, isômeros, isóbaros ou variedades alotrópicas. Então a gente vai comparar um desses elementos, na verdade, os três elementos um com o outro, tá bom? Então basicamente, o que o cálcio, o potássio e o argônio eles têm em comum? Vocês podem perceber que a gente tem aí dois números aparecendo, em cada um desses elementos químicos. Sempre que você tem um elemento químico, você vai ter aqui em cima a massa e aqui embaixo o número atômico deles. Se você olhar uma tabela periódica mais antiga, pode acontecer dela pegar e colocar a massa embaixo e o número atômico em cima. Como que você vai saber quando é número atômico e quando é massa, sendo que de vez em quando você pode encontrar uma coisa dessas aqui? Bom, pense o seguinte, a massa, normalmente é maior do que o número atômico. Existem alguns casos onde ela pode ser igual ao número atômico, tá? Mas esse caso, na verdade, um único caso onde isso pode acontecer, onde a massa vai ser igual ao número atômico, é o caso do hidrogênio leve, um dos isótopos do hidrogênio, onde você tem o número atômico 1 e o número de massa igual a 1. Isso acontece com esse hidrogênio porque ele não tem nêutrons, tá bom? Observação, isso é um dos isótopos do hidrogênio, não quer dizer que todo átomo de hidrogênio não tem nêutrons. Tem outros isótopos do hidrogênio que tem nêutron também, beleza? Então, no geral, você vai dizer o seguinte, que o número de massa é maior do que o número atômico. Então, quando você observa que aqui em cima você tem o número 40 e aqui embaixo você tem o número 20, a gente percebe que para o cálcio o número atômico está embaixo e o número de massa está em cima. Só que isso se repete para os outros elementos também. Olha, o potássio tem a massa 40 e o número atômico igual a 19. O argônio, massa 40 e o número atômico igual a 18. Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que nesse caso aqui, a gente sempre tem o número atômico aqui embaixo e o número de massa aqui em cima. A gente percebe outra coisa também. A gente consegue perceber que além da gente estar trabalhando com número atômico e número de massa dessa forma aqui e não desta forma aqui, tá? Que é a forma correta, essa que a gente está trabalhando, a gente percebe que o número de massa eles são iguais. Olha só, 40, 40 e 40. Tanto o cálcio quanto o potássio e o argônio, todos eles têm o número aqui de cima um igual ao outro. E esse número aí de cima, a gente já falou que ele é um número de massa. Se o número de massa de um determinado átomo é igual ao número de massa de outros átomos, o que a gente tem aqui? Nós temos um isóbaro. Isóbaro, isóbaro. Aqui, letra D. Iso significa igual, baro significa massa. Então a gente tem iguais massas entre cálcio, potássio e argônio. Então essa aqui é a alternativa correta para a nossa questão. Beleza? Professor, entendi que essa é a correta porque os três têm aí 40, lá em cima o número de massa dos três é igual. Tranquilo. Perguntas, vamos lá. O que são isótopos? Primeira pergunta para a gente responder. Isótopos significa, iso vem de igual também, topos vem de número de prótons. Então, isótopos têm o mesmo número de prótons. O número de próton, ele sempre é igual ao número atômico. Qual que é o número que a gente tem aqui embaixo? Não é o número atômico? Então, esse númerozinho de baixo, quando ele for igual, aqui é 20, aqui é 19 e aqui é 18. Se eles fossem iguais, a gente teria isótopos. Sempre que eu tiver isótopos, lembrem do seguinte. Sempre que eu tiver isótopos, eles serão do mesmo elemento químico, tá bom? Eu vou dar uma limpadinha aqui para a gente poder trabalhar com as outras alternativas. Mas acho que vocês não vão esquecer o que estava escrito não, né? Se esquecer é só voltar. Olha só, então, isótopos é quando a gente tem números aqui de baixo iguais. Os números atômicos têm que ser iguais para a gente dizer que os números de prótons são iguais. Porque sempre número atômico e número de prótons são a mesma coisa, beleza? Isótonos significa que o número de nêutrons é igual, tá? Então, isótopo igual
próton. Isótono igual nêutrons. Isóbaros, que é o que a gente viu aqui, que é a correta, igual A. E esse A simboliza o número de massa, tá bom? Então, quando eu tenho igual número de massas, eu tenho os isóbaros. Igual número de nêutrons, eu tenho os isótonos. Mas como que eu vou calcular o número de nêutrons desses caras aí? Olha só, o cálcio ele tem lá em cima a massa 40 e aqui embaixo o número atômico 20. É só você pegar, para calcular o número de nêutrons, você subtrair o 40 menos o 20. Tá? Só isso, você sempre subtrai o número de massa pelo número atômico. Por quê? Porque existe uma fórmula para calcular o número de massa. A fórmula é número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Essa fórmula diz o seguinte, que se eu pegar o número atômico, que é o número de prótons, somar com o número de nêutrons, eu sempre vou encontrar o número de massa. Tá? Só que eu quero encontrar o número de nêutrons, então eu pego o número atômico e jogo para o outro lado da equação. E aí eu vou ter que número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Então, sempre que você quiser encontrar o número de nêutrons, você vai pegar o número de massa lá em cima, 40, e subtrair do número atômico ali de baixo, que é 20, no caso do cálcio. Então, 40 menos 20 é igual a 20, que é o número de nêutrons que eu tenho aqui nesse cálcio, beleza? Bom, se eles não são isótonos, né, como a gente está dizendo na letra B não é a correta, então todos eles têm que dar valores diferentes. E é o que acontece, ó. Quanto que dá 40 menos 19? Dá 21. Quanto que dá 40 menos 18? Dá 22. Então, a gente tem 20, 21 e 22. São números de nêutrons diferentes para cálcio, potássio e argônio. Então, eles não podem ser isótonos, beleza? Não tem o mesmo número de nêutrons. Isômeros. Bom, isômeros não tem nada a ver com isso que a gente está estudando aqui agora. A gente está estudando atomística, né? A gente está vendo aí isótopos, isótonos, isóbaros. O que são isômeros? Você estuda normalmente isômeros lá na química orgânica, onde, vamos supor, eu vou colocar aqui um exemplo, não, mas primeiro uma definição. Sempre que for falar assim, ó, isômeros, você vai pensar o seguinte, mesma fórmula, isômeros, você vai pensar a mesma fórmula molecular, tá? Igual fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma estrutura aleatória. Vou colocar 3 átomos de carbonos, vou colocar aqui um grupo hidroxila, um OH aqui, tá bom? Continuar colocando a minha estrutura de átomos de carbonos. Beleza. Agora, eu vou fazer uma outra estrutura. Nessa outra estrutura, eu vou colocar um átomo de oxigênio entre átomos de carbonos. E completar aqui a minha estrutura colocando os átomos de hidrogênios. E a gente vai ver o seguinte. Qual é a fórmula molecular de cada uma dessas estruturas? Primeiro, o que é a fórmula estrutural? É a estrutura delas. Então, isso tudo que eu desenhei aqui, ó, é uma fórmula estrutural, tá? Qual que é a fórmula molecular dessa fórmula estrutural? É eu pegar o número de carbonos que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui embaixo. C3. Hidrogênio nós temos quantos, né? 3, 6, 7, 8. Temos 8 aqui, H8. Lembrando que tem um hidrogênio aqui com oxigênio, tá? Então, no total são 8. E ó, que tem um oxigênio. Olha a outra estrutura. Eu tenho essa fórmula estrutural aqui, beleza? Eu tenho aí quantos carbonos? C3 também. H, tenho 3, 6, 7, 8. Tenho 8 hidrogênios e um oxigênio. Então, as duas estruturas, elas possuem a mesma fórmula molecular, só que elas têm fórmulas estruturais diferentes, tá? Então, essa frase que eu coloquei aqui em cima, é bem resumida, né? Ela diz o seguinte, sempre que você tem isômeros, você tem igual, ou seja, a mesma fórmula molecular, é o que eles têm, ó, a mesma fórmula molecular, e diferentes fórmulas estruturais, ou seja, diferentes estruturas.
Nesse caso, são funções orgânicas diferentes. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho um álcool, né, uma hidroxila ligada a carbono saturado, que é o carbono que só faz ligações simples. Sempre que você tem esse grupo ligado a um carbono que só faz ligações simples, você tem um álcool, tá bom? E aqui eu tenho o quê? Um oxigênio entre dois átomos de carbonos, né? Qual que é o nome dessa estrutura aqui? É um éter. Então nós temos aqui um éter, tá? Então eu tenho um éter e tenho um álcool. São funções orgânicas diferentes, tá? Que possuem fórmulas estruturais diferentes, mas têm fórmulas moleculares iguais. Isso são isômeros. Agora eu pergunto, isso aqui tem alguma coisa a ver com aqueles átomos lá? Nada a ver, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então lá a gente está falando de moléculas, aqui eu estou analisando átomos por átomos. Então não é isômero, tá? Variedade alotrópica. Variedade alotrópica é quando você tem, por exemplo, o enxofre S2, o enxofre S4, S6, S8. São enxofres que são, na verdade, vamos falar assim, são moléculas formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Só que elas são moléculas diferentes. Elas têm uma quantidade de átomos desse elemento químico diferentes. Isso acontece também com o oxigênio. A gente tem o oxigênio, o O2, né? É uma molécula que a gente respira. Nós temos o ozônio, o O3. Então, assim, eles são os dois formados por oxigênios, só que são variedades alotrópicas de um mesmo elemento químico. São moléculas diferentes, reagem de formas diferentes, tá? Um para a gente faz muito bem, o oxigênio, o outro não, né? O ozônio ele é tóxico. Então, basicamente, a gente poderia dizer aí que são moléculas diferentes formadas por um mesmo elemento químico. E é um único elemento químico, então a gente fala que é uma substância simples, tá bom? Então, isso são variedades alotrópicas. Bom, basicamente é isso. Então, vocês entenderam que são isóbaros, porque eles possuem aqui ó, o número de massa igual. Professor, para que enrolar tanto para resolver um exercício tão fácil? Porque eu tenho que ensinar toda a matéria que está por trás desse exercício. Seria muito fácil chegar aqui e falar que isóbaros é a resposta correta, porque possui o mesmo número de massa e acabou. E falar que o número de massa é esse númerozinho aqui de cima, ó, 40, 40, 40, acabou. Mas aí você não aprende um tanto de coisa legal. Isômeros, variedade alotrópica, o que são os isótopos, as fórmulas, um monte de coisa boa que tem para aprender aí, só porque eu quis ser um pouquinho mais direto. Então eu prefiro enrolar mesmo. Aí você tem gente que reclama, né? Tem gente que não gosta, mas eu vou enrolando. Quem tem vontade vai aprendendo, quem não gosta vai pulando o vídeo ou vai acelerando e aí todo mundo sai feliz. Alguns não, mas a maioria sai feliz. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais, beleza? Bom, se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho e todas aquelas coisas mais que eu esqueço de pedir para vocês fazerem. E aí vocês podem ficar acompanhando as notificações sempre que tiver um vídeo novo e for do seu interesse, você dá uma passadinha aqui no canal. Um forte abraço e a gente vai se ver numa próxima videoaula.